Eu vejo algumas pessoas reclamando do Sistema Único de Saúde, né? E eu acho que isso tinha que ser até matéria de escola. Porque o que acontece hoje é que os jovens são tão manipulados por conta das escolas não instruírem sobre as revoluções que aconteceram aqui nesse país, né? Para a gente chegar ao que hoje se chama SUS, teve luta lá atrás, né? Antigamente, na era do INAMPS, quando era uma assistência da Previdência Social, só quem tinha direito ao SUS era quem tinha carteira assinada. As demais pessoas, né, autônomos, pessoas que trabalhavam na agricultura, essas pessoas dependiam da Santa Casa, né, de ajudas filantrópicas. E os que trabalhavam de carteira assinada, que tinham que apresentar, né, a carteira assinada para poder tinham que provar que tinham carteira assinada para poder ter acesso à saúde, era uma saúde totalmente precária. Eram hospitais totalmente precários que não curavam as pessoas, simplesmente era atendimento de emergência, né? E ali havia muita corrupção, né? Houve muita corrupção, e depois de tudo isso houve muitas lutas. Em 1977, depois veio em 1988, as lutas por um sistema único, né, que desse direito a toda a população. Então, quando as pessoas vão lá para os Estados Unidos, principalmente brasileiros que fazem esse desserviço, para mostrar que lá, aqui ó, SUS grátis, aqui ó, aqui é muito melhor. Essa semana aparece um vídeo aí, não sei se é inteligência artificial, mas parece ser verdade, de um brasileiro que está lá sofrendo na porta do hospital, né, com crise renal, e ninguém atende o cara. Porque nos Estados Unidos, você vê o descaso dos médicos. Tinha gente mandando o cara calar a boca. Para você ver como é que é a cultura lá totalmente diferente, avassaladoramente diferente do Brasil, né? Os próprios americanos que precisam daquele atendimento não recebem. O americano que tem green card, porque lá a saúde é muito cara, muito cara. E esses planos de saúde não te dizem que não cobre todas as coisas, né? Inclusive teve um caso de um cara que o médico inventou que ele tinha um problema cardíaco para forçar uma cirurgia, para forçar um tratamento, só para o cara desembolsar recursos. Então existe esse tipo de corrupção. Só que lá, a polícia quando bota na cadeia, a coisa dói, né? As pessoas nos Estados Unidos reclamam do endividamento quando se formam nas faculdades, ou seja, eles se formam e ficam devendo aos bancos. E lá não é como o Brasil, que se tu dever, tu pode ficar devendo e não dar em nada, né? Lá eles te botam na cadeia. Lá a justiça vem e vai protelar aquilo ali na justiça e você, se não pagar, tá lascado. Então lá, quem não trabalha, pessoas que são veteranos de guerra, há muito sofrimento, porque é um país que parece que quem não tem recursos, sofre. Porque não tem como pagar o seu seguro social, não tem como pagar suas coisas. Então quem está doente lá está lascado. A gente precisa fazer um estudo sobre os Estados Unidos, de pessoas que moram lá, pessoas que não são ligadas a partidos, para a gente entender um pouco desse país de primeiro mundo, onde acontecem muitas injustiças que não são faladas, mas que os políticos gostam muito de fazer comparações salariais, né? Gostam muito de comparar países de primeiro mundo com o Brasil, sendo que o Brasil também teve avanços. Só que o Brasil teve avanço nas questões sociais e foi um dos últimos países a terminar com a escravidão, né? E lá o racismo nos Estados Unidos é muito maior do que aqui, né? A questão de racismo lá, tem uma cidade lá que a pessoa tem direito a ser racista, né? As leis americanas protegem muito o cidadão nesse sentido. Então, protege muitos direitos deles, né? Então essas comparações, a gente precisa fazer um levantamento, estudar, sem questões partidárias, sem questões políticas envolvidas, para a gente ver como o Brasil teve um sistema único de saúde que não é lá essas mil maravilhas, mas temos equipamentos bons, às vezes sucateados por conta de relaxamento, às vezes superfaturados porque o problema está não no SUS, está na política, está no comando, está na falta de fiscalização, está nessas questões, né? Mas quando você vai olhar para a formação na área de enfermagem, você tem bons técnicos, você tem bons médicos, mas você também tem muita gente ruim, gente que não tinha aptidão para trabalhar com isso. Tem gente adoecida que está trabalhando sobrecarregado.
mal remunerado, ou seja, se a gente não lutar por uma remuneração melhor para a saúde, para esses que na pandemia fizeram de tudo para nos salvar, sabe o que vai acontecer? É um tiro no próprio pé. A gente está condenando a gente mesmo. Porque se a gente não melhorar a saúde, não melhorar as condições de trabalho para os enfermeiros, a enfermagem não cresce, né? Os técnicos não recebendo boas remunerações, aquele trabalho passa a não ser atraente e muita gente passa a não querer. E aí o que acontece? A gente fica sem bons enfermeiros. Porque quando você aumenta o salário, quando você aumenta as condições de trabalho, ele se torna atrativo, quando você aumenta, você pode aumentar o nível de estudo, você pode aumentar algumas exigências, né? Desde que não sejam exigências absurdas. Mas as exigências para se chegar a se tornar um técnico de enfermagem é muito estudo. Um técnico de enfermagem, não estou nem falando do médico que estuda 6 a 8 anos e ainda faz residência. Mas um técnico de enfermagem tem muito conhecimento. Ele precisa conhecer o que ele está aplicando, ele precisa conhecer reações alérgicas, ele precisa saber uma série de coisas, porque ele que faz o trabalho operacional. E aí as pessoas não valorizam. Tem gente reclamando na internet que tem empresas que querem pagar R$60 por 12 horas de plantão. Sendo que para o cara trabalhar 12 horas para ganhar R$60, ele já trabalhou 12. E no próximo plantão vai ser o dele, 36 horas se ele trabalhar numa escala. Eu não sei como é que é a escala de trabalho deles, mas se ele trabalhasse 12 por 36, seriam 36 horas para ganhar 60. Isso é um absurdo, porque a pessoa estuda, cara. A pessoa paga o seu Corém, a pessoa estuda, a pessoa tem que estar sempre se atualizando. Não é uma profissão qualquer, é uma profissão que lida com vidas, com saúde. E é assim que a gente trata professores, médicos. Olha, as melhores profissões a gente trata dessa maneira. E ninguém do povo sai para lutar pelos direitos junto com essas pessoas. As pessoas só querem reclamar quando estão ali passando o sofrimento. Elas não vão às ruas pelos enfermeiros, elas não se unem a manifestações. Elas não querem saber do que está acontecendo, porque quando você cruza os braços, para triunfo do mal, basta que os bons façam nada. Né? Cruzou os braços, você não procurou saber. Vocês que são jovens, que sempre estão perdendo tempo na internet, procure saber a condição do seu país. Eu não gosto de política. Você vai ser escravo desse país. Se você não procurar se aprofundar no que está acontecendo, se você acreditar em tudo que falam na internet, se você ficar amedrontado com aquelas notícias que os grandes influenciadores digital dão, manipulados por gente política, partidária, por dinheiro, se você ficar amedrontado, é porque você tem um conhecimento superficial. Você não foi a fundo. E outra coisa, quando você vai a fundo e descobre que aquele cara foi mau caráter naquela informação, você continua beijando ele, você continua aplaudindo ele, porque você tem certas afinidades que um brasileiro não pode ter. Uma pessoa que faz isso está traindo a sua própria pátria. Uma pessoa que traz uma informação falsa com o intuito de prejudicar, com o intuito de manipular, de causar medo, e para prejudicar um outro partido, uma outra célula de esquerda ou de direita, essa pessoa não pode ser digna dos seus likes, das suas visualizações, né, dos seus parabéns. Essas pessoas precisam ser abandonadas, porque elas prestam desserviço à nossa sociedade. Essas pessoas são aquelas mesmas que numa guerra ficam do lado do inimigo contra você. São aquelas mesmas pessoas que dizem assim, como um certo apresentador de televisão muito famoso aí: se a reforma da Previdência não fosse boa, eu não estaria aqui falando. Quem é ele para... O que esse cara fez de bom pela nação, a não ser se beneficiar dos seus telespectadores? O que ele fez de bom para ele poder ter essa moral para falar isso? Nada. Nada. Só porque uma pessoa que passa na televisão, faz umas palhaçadas, acha que é o cara que pode ter o direito de falar: se não fosse bom a Previdência, eu não estaria falando. Claro que você está falando, porque por debaixo do pano as pessoas recebem dinheiro para estar dizendo que aquilo é bom, para poder usar suas influências, né, compradas, para poder alcançar o seu público que, perante a política, acham que nós somos ignorantes, e eles sabem muito bem que somos. Que somos. Tem uma frase que diz: se há um idiota no poder,
é porque os que o elegeram estão bem representados. Todos aqueles que estão no poder, que nos representam, tudo que eles fazem de errado, a culpa é nossa. Porque é a gente que colocou eles lá. De alguma forma, quando você não estudou política, quando você não se preocupou, quando você não fez a sua parte, quando você não se aprofundou, quando você aceitou, meio, mas ele só fez isso aqui. Quando você aceitou isso aí, você somou mais um pouquinho com ele. E é assim a vida do brasileiro.